Doutrina da Trindade. Introdução. Vamos falar sobre a doutrina da Trindade de forma clara e fácil de entender. A ideia central é que Deus é um só, mas se manifesta em três pessoas: Pai, Filho, Jesus e Espírito Santo. Embora isso possa parecer complicado, vamos ver que é possível entender essa verdade sem confusão. 1. Deus é um, mas com pluralidade. Na Bíblia, Deus é chamado de diferentes nomes. Um deles é YHWH, ou Senhor, que é singular. Outro nome usado é Elohim, que tem uma forma plural, mas muitas vezes vem com verbos no singular. Isso nos dá uma dica. Deus é um, mas há uma pluralidade dentro dele. Um exemplo disso é quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Ele está falando como se mais de uma pessoa estivesse envolvida, mas ainda é o mesmo Deus. 2. A Trindade explicada. A Trindade ensina que Deus tem uma única essência, ou natureza. Isso significa que todas as qualidades de Deus, como ser eterno, todo-poderoso e presente em todo lugar, são as mesmas em cada pessoa da Trindade. Mas Deus é três pessoas diferentes: o Pai, o Filho, Jesus, e o Espírito Santo. Cada um é totalmente Deus, mas sem serem três deuses separados. São três pessoas unidas, como um só Deus. 3. O que a Bíblia diz? A Bíblia mostra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que Deus é um só. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Jesus também confirma isso em Marcos, capítulo 12, versículo 29. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia revela que há três pessoas. Ide, e fazei discípulos, batizando-os, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Também lemos sobre a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 4. Como isso faz sentido? A chave para entender a Trindade é saber que natureza e pessoa são coisas diferentes. Deus é um em natureza, ou seja, ele tem uma só essência, que é o seu conjunto de atributos. Mas Deus é três em pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é uma contradição, porque estamos falando de um Deus, em um sentido, essência, e três em outro sentido, pessoas. Para haver contradição, teríamos que dizer que Deus é um, e três, ao mesmo tempo, e no mesmo sentido, o que não é o caso. Conclusão: a Trindade é uma doutrina que faz sentido teológico, bíblico e lógico. Deus é um só em essência, mas existe eternamente como três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa verdade nos mostra a beleza da unidade e diversidade em Deus. Essa é a doutrina da Trindade de forma simples. Se você lembrar que Deus é um na essência e três em pessoas, vai perceber que não há contradição, mas uma verdade que a Bíblia nos revela e que faz sentido.